Estou conversando com Luiz Otávio de Lima, jornalista e escritor, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, pela editora Planeta. Luiz Otávio, além dessas informações que nós temos mais acesso pelas notícias, o seu livro também tenta abordar temas que não são tão divulgados sobre esse mesmo período? Sim, eu tento traçar um painel de como era essa época no Brasil, como era, inclusive, um pouco no mundo, com vários regimes autoritários, né? Na Europa, na Itália, na Alemanha, mesmo na Espanha, Portugal, que havia os regimes autoritários, eles estavam até um pouco em alta, né? Vamos dizer assim, bastante em alta, por conta da crise de 29, crise econômica, que botou em xeque ali os regimes liberais. Então, eu tento fazer isso e também falar um pouco de como eram as cidades no Brasil que estavam envolvidas, as regiões do Brasil que estavam envolvidas no conflito, né? Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas também o sul de Minas, norte do Paraná, o Rio Grande do Sul, todo Mato Grosso, uma série de aspectos aí. E a importância de pessoas, do cidadão anônimo nesta revolução, como foi? Olha, foi fundamental. A maior parte dos combatentes paulistas era de pessoas do povo, pessoas comuns, estudantes em grande parte, né? A massa estudantil de medicina, engenharia, direito, toda aderiu ao movimento na primeira hora. E ao mesmo tempo isso aí, ao mesmo tempo em que houve também o movimento de donas de casa, de pessoas de todas as classes sociais, se não combatendo, participando como preparando fardas, dando assistência de enfermagem, uma série de preparando alimentos e uma série de apoios aí ao movimento. Houve também uma participação foi formada inclusive uma legião negra de combatentes negros com milhares de voluntários que se destacaram bastante e já formavam até um movimento à parte para maior inserção social e tudo mais. E a Revolução contribuiu um pouco para que eles conseguissem uma série de direitos também depois do que aconteceu. Tivemos um astro de futebol que também aderiu à Revolução? Sim, o Arthur Friedenreich era o maior jogador de futebol da época, talvez no mundo. Era considerado, inclusive na Europa, o rei do futebol. Ele foi jogar um campeonato lá e se consagrou totalmente. Foi responsável por um campeonato aqui na América do Sul também, que ocorreu no Uruguai, né? Um campeonato sul-americano, desculpe. E ele era uma celebridade na época. Todo mundo considerava ele um superastro, né, do esporte. E ele se apresentou como voluntário e levou consigo uma série de esportistas, não só de futebol, mas também de outras categorias. Fez campanhas no rádio, publicou artigos em jornais, convocando a população e participou, assim, como combatente, como comandante de batalhões também, principalmente no norte de São Paulo, na região ali de fronteira com o sul de Minas. E o que Santos Dumont tem a ver com a Revolução de 32, hein, Luiz Otávio de Lima? Olha, ele estava em São Paulo naquele momento, né? Ele tinha passado um tempo fora do Brasil, né? Até em tratamento, ele estava sofrendo já de uma depressão, ele sofria de esclerose múltipla, tinha uma série de problemas de saúde. E tinha voltado a São Paulo e estava passando um tempo no Guarujá quando estourou a Revolução. Ele, inclusive, escreveu manifestos de apoio, né, à causa constitucionalista, né? Ele era mineiro, mas ele pedia que todos os paulistas, os conterrâneos mineiros e todos os brasileiros se unissem a essa causa constitucionalista. Ao longo do movimento, porém, logo nas primeiras semanas, ele ficou muito amargurado com o uso do avião, que foi utilizado como arma de combate pelos dois lados, né? E
governo getulista mandou aviões para sobrevoar São Paulo, houve alguns bombardeios, e inclusive na capital, né, no final de julho, e ele ficou muito amargurado com isso, né? Inclusive ele do hotel onde ele estava, no Guarujá, e dos passeios que ele fazia ali pela região, ele via os aviões sobrevoando, tanto getulistas quanto constitucionalistas, seguindo para combates e tudo mais. Isso tudo causou um aprofundamento da depressão que ele sofria. E Luiz Otávio, há alguma expectativa de mortes que foram causadas nessa revolução? Um número? Isso. Sim, oficialmente foram 634 do lado paulista, em São Paulo, né? Porque inclusive eles combateram em outros lugares como Mato Grosso. Esse número é maior, provavelmente, mas aqui de São Paulo é considerado o número oficial de 634, que são identificados e tudo mais. Agora, o número, segundo alguns historiadores, de mortes dos dois lados do combate pode ter chegado a 3.000 pessoas naqueles 3 meses. Isso porque muitos morreram depois da Revolução, ficaram internados durante algum tempo, acabaram morrendo em consequência de ferimentos. O próprio governo getulista da época não divulgou o número de mortes e nunca divulgou uma estatística nesse sentido. Então, existe um dado que é aproximado de 900 a 3.000 pessoas, de 900 a 3.000 pessoas mortas nesse período em consequência dos combates. E Luiz Otávio, esse livro acaba deixando algum legado de valores para o brasileiro após esse episódio? Eu acredito que sim, porque no fundo existia uma luta por valores democráticos que redundou até numa Constituição em 34. Essa Constituição já tinha sido prometida pelo Getúlio Vargas, mas a gente não sabe se ele cumpriria, porque várias promessas que ele vinha fazendo, ele e o grupo que fez a Revolução de 30, não estavam sendo cumpridas. Então, de certa forma, a Revolução teve como lado positivo a garantia de que essa Constituição fosse promulgada, finalmente, feita, convocada e promulgada, né? Mas, mesmo assim, depois, pouco depois, 2 anos depois da Constituição, a de 34, o país já começava a se fechar novamente, que até redundaria na ditadura de 37 do Estado Novo. Então, a gente tem, hoje no Brasil, nós temos, dizem, né, falam de ameaças à democracia, de movimentos aí que tentam trazer retrocessos ao processo democrático que foi conquistado e tudo mais. Então a gente precisa ficar muito atento e tirar muitas lições desse episódio e das consequências dele e os tempos que vieram depois, que foram de grande instabilidade no Brasil por muitas décadas, né? Eu quero agradecer a participação aqui na Rádio Justiça, no quadro Dicas do Autor de hoje, de Luiz Otávio de Lima, jornalista e escritor, autor do livro 1932, São Paulo em Chamas, pela editora Planeta. Lançamento no próximo dia 23, Luiz Otávio? Sim, na livraria da Vila, da Alameda Lorena, em São Paulo, na capital. E essa data também tem um motivo histórico ou não? Sim, é a data do primeiro grande protesto, onde morreram os chamados mártires aí do movimento de 32. Mais uma vez, muito obrigado, excelente dia.